Bom dia, oitavo ano, quinta-feira, aula de História. Vamos seguir aí com nossos temas, conteúdos, atividades, e hoje nós vamos ver esse assunto aí bem clássico na história, chamado de renascimento cultural, tá? Começa aí para vocês contemplarem aí a criação de Adão, que é uma obra de arte aí desse período do Renascimento, e nela tem vários elementos que a gente vai ver o que foram, né, nessa época e ao que eles estavam se contrapondo, né, o que eles estavam criticando com esse movimento chamado renascimento cultural, que pela própria palavra renascimento, talvez vocês já consigam ter algumas pistas aí, né? Deixa eu só conseguir passar aqui. Muito bem. Tá, então, renascimento, né, é um termo utilizado na região ali da Europa no fim da Idade Média, começando principalmente na Itália, né, no país Itália, que lá no século XIV, século XV, século XVI, né? Mas começando no século XIV, 1300 e pouco, é um movimento assim da filosofia, da política, das artes, né? Que começou a criticar muitas coisas da época, né? Que eram dominantes na época, né? O que era dominante na época, se vocês lembram, era a Idade Média ali naquele lugar, né? Naquele lugar da Europa ali, que é aquela cultura muito baseada na Igreja Católica, no que acreditava a Igreja Católica, tá? Então a Igreja Católica era uma instituição muito forte, muito poderosa, como é até hoje, mas na época muito mais, dominando toda a produção de artes, a produção de conhecimento, tudo estava sob o comando da Igreja Católica, assim. Então esse pessoal que apareceu aí no século XIV, ali século XV, né, eles começaram a criticar muitas dessas ideias, né, da Igreja Católica de mundo, né, de entender o mundo, e a isso eles deram o nome de renascimento. Por que eles estão achando que eles estão renascendo? Eles estão renascendo porque eles vão lá antes de existir a Igreja Católica, né, naquela antiguidade lá clássica dos gregos, dos romanos, daqueles povos da antiguidade, e eles pegam muitas coisas daqueles povos, muitas coisas que eles acreditavam, muitas coisas que eles produziram e tentam fazer uma releitura daquilo. Então é como se eles estivessem na cabeça deles, tá? Pelo ponto de vista deles, eles estivessem renascendo. Tá? Então vocês vão ver no Renascimento essas esculturas, assim como vocês estão vendo uma ali, que tenta reproduzir o corpo humano como ele é, diferente, né, de esculturas e pinturas lá da Idade Média, que sempre tentam dar um ar santificado assim para as figuras humanas, né? Alguma coisa como santos, todos com elementos ali da cultura da Igreja Católica, né? Inclusive ele está ali com umas uvas e tomando um vinho em referência a um deus antigo lá da antiguidade grego chamado Dionísio, tá? Talvez vocês lembrem um pouco aí quando tivemos, tá? Como eu disse, começou lá na Itália, né? Ali tá falando da cidade, Florença. A Itália na época era um monte de cidades-estados, como a gente chamava, não era o país que existe hoje, tá? Não era um pouco diferente, tá? Na época. E aí aconteceu uma coisa muito importante lá, que é isso aqui que a gente chama de mecenato. Se vocês lembram, no fim da Idade Média, surge um grupo de pessoas muito importante, vocês vão ouvir essa palavra muito tempo ainda, que começou a enriquecer por causa do comércio, né? O comércio existia pouco na Idade Média, mas esse pessoal aí começou a fazer essas transações comerciais e como eles vinham de lugares que eram fora dos feudos que existiam na Idade Média, que eram os burgos, a gente começou a chamar eles de burguesia, tá? Eles começaram a enriquecer, só que eles não eram parte das famílias tradicionais da Idade Média. Então, esse pessoal aí começou a financiar, tá? Dar grana para esses artistas, esses arquitetos, esses pensadores, esses cientistas, né? Criarem coisas que iam um pouco contra essa cultura da Idade Média, né? Porque os burgueses nunca se viram fazendo parte realmente daquela sociedade. Eles estavam, apesar de começar a enriquecer e ter acesso a recursos, eles estavam meio por fora ali, sempre não eram aceitos, né? Então esse movimento de financiar artistas, financiar arquitetos, financiar filósofos, cientistas, a gente chama de mecenato, tá? Então esses mecenas, né, da burguesia, eles começaram a pagar esses artistas novos que estavam surgindo lá no Renascimento para fazerem suas obras, tá? E aí qual é que eram os fundamentos, assim, no que principalmente acreditavam o pessoal do Renascimento, né? Primeiro essa palavra aí, antropocentrismo, tá? Antropos,
tá? Que vem de homem, lá na Grécia Antiga, do grego antigo, e centro, tá? Isso significa que o ser humano no centro do mundo e no centro do pensamento. Se vocês bem lembrarem ali, os ideais da Igreja Católica são justamente ao contrário disso, né? Eles vão colocar o teocentrismo, né, que é a ideia de Deus no centro de todas as coisas, né? E aí os caras do Renascimento vão tentar valorizar o ser humano como ele é. Então vão ter várias dessas imagens aí, como essa aí, que é o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, tentando estudar e entender como funciona o corpo humano de verdade, tá? Não porque se tu tinha uma doença, porque tu pecou e tu tá recebendo uma espécie de castigo por aquele pecado que tu fez. Muito do pensamento da Igreja Católica tinha isso, né? Mas aí o pessoal do Renascimento vai tentar estudar o corpo humano para ver como é que ele funciona e vai buscar isso lá nos gregos antigos, os egípcios, né? Quando praticavam mumificação, vocês lembram que eles abriam os corpos, estudavam o corpo para ver como é que ele funcionava e criavam daí ideias, né? Então esse antropocentrismo aí é muito importante, né? A ideia do racionalismo, que para te ter uma ideia sobre alguma coisa, tu tem que primeiro observar o que realmente está acontecendo e depois tentar criar a tua ideia, a tua teoria, né? E o humanismo, né, essa ideia do ser humano, da importância do ser humano e do indivíduo, né, no pensamento da Idade Média não tinha muito essa ideia de pensar como um indivíduo, tu sempre fazia parte de um grupo, ou tu era camponês, ou tu era nobre, ou tu era do clero, né, tu fazia parte de um grupo, tá? Aqui, então, as explicações, né, sobre o antropocentrismo, o racionalismo, né, e o humanismo e individualismo. E isso aí, essas ideias principais do Renascimento, eles se expressaram, né? O pessoal começou a fazer coisas com essas ideias. Essas coisas vieram principalmente nas artes, tá? Que é o mais conhecido, na literatura, e se desdobrou em outras áreas que começaram a surgir de uma maneira mais parecida, assim, com hoje, tá? Que vai na medicina, na física. A gente vai ver alguns exemplos aqui, vocês vão entender melhor. Tá? Então, essa volta aí aos valores da antiguidade clássica, né, principalmente Grécia e Roma, lá, então começa a vir essas retratações aí dos mitos, né, da Grécia Antiga, né, a gente não teve muito tempo de estudar a mitologia na Grécia Antiga, infelizmente, mas aí é um quadro retratando o nascimento da Vênus, né, que é uma deusa grega, que é uma coisa impossível de se pensar numa arte que é feita uma arte feita pela Igreja Católica, porque eles vão retratar santos, vão retratar passagens da Bíblia, né? Jamais eles iam retratar alguma coisa ligada à mitologia grega, por exemplo, né? Então, isso surgiu por causa do Renascimento. Então, essa ideia do ser humano, né? O ser humano como centro do universo, né? E isso vai, né, vai ser influenciado aí por vários outros movimentos artistas, né? Aqui tem uma comparação, né? Se vocês olharem aqui, esse quadrinho é um tipo quadrinho da Idade Média, né? Vocês vão ver que as figuras, elas estão santificadas, né? Que é essa auréola aqui em cima das cabeças, e elas não têm ideia, elas têm a ideia de que estão paradas, assim, né? O Renascimento, então, na pintura, ele vai tentar captar como se fosse uma foto, né, gente? Não existia foto na época, mas essa ideia de ser mais realista, mais parecido com os corpos humanos, a paisagem mais parecida com uma paisagem de verdade, né? Da maneira que eles conseguiam na época, tá? Então, vocês comparem aqui bem essas duas imagens. Nelas, vocês conseguem perceber essa diferença aí entre o que queria fazer o Renascimento e o que era, por exemplo, a arte da Igreja Católica, a arte sacra, né? E a arte desses novos artistas do Renascimento. Ok? Então, ali, ilusão de profundidade e movimento. Tá? Aí a gente vai ver agora, não são as tartarugas ninja, tá, gente? As tartarugas ninja receberam esse nome por causa de alguns artistas do Renascimento, né? Então, aí tem o Michelangelo, né? Pintou, inclusive, várias igrejas, né? Foi pago pelos mecenas ali para fazer várias pinturas em vários lugares que hoje são preservados, né? Inclusive, mesmo sendo temas e assuntos ligados à Bíblia ou a passagens da Igreja Católica, ele tentava reproduzir os seres humanos, principalmente, de uma forma diferente, né? E aí temos as esculturas também que faziam o mesmo, né? Aqui tentando reproduzir o corpo humano como ele é, de fato, né? E não daquela maneira santificada, tá? Inclusive é nu, coisa que não se aceitava, né? Numa arte ligada à Igreja Católica, né? E aqui a gente está vendo aqui uma outra imagem, que daí no caso é Moisés, né? Mas que é muito parecido com Netuno ou Poseidon, né? Que é o deus grego das águas. Tá? Aí na política, né, vão ter desdobramentos com Maquiavel aí,
acreditando que existia, porque na verdade o que existia na política e nos governantes na época ali da Idade Média é que eles recebiam esses cargos ou estavam ali em nome de Deus, né? E Maquiavel vai vir com a ideia de que não, tem que existir um jogo político ali, uma disputa, guerras, né, para fazer com que alguém chegue ao poder. Então é uma imagem assim bem diferente, uma crítica muito forte que se faz, né? O Leonardo da Vinci, né, que é o mais conhecido, que fez trabalhos em várias áreas aqui na matemática, foi pintor, escultor também, né, arquiteto, e aí ele tem esses quadrinhos aqui que são os mais famosos dele, né, que vocês já viram em algum lugar, inclusive em memes, muitos, esse aqui retratando a Última Ceia, né, que é um tema católico, mas ele retrata de um jeito bem diferente do que era retratado pela Igreja Católica na época, né, e aqui a Mona Lisa, que é um dos grandes mistérios da raça humana, é o que ela está querendo com esse sorriso, que tipo de sorriso é esse? É uma indireta? Será que é uma indireta do Face, uma indireta no Stories do WhatsApp? Né? Tem várias interpretações, muitas pessoas estudam o que realmente significa esse sorriso. Deem a sua opinião aí no grupo aí sobre o que vocês acham que significa o sorriso da Mona Lisa. Eu tô curioso para saber. Tá? Então, essas pinturas grandiosas, com muita luminosidade, né? Aqui, os filósofos gregos lá da antiguidade sendo retratados, né? Essa ideia de buscar lá na antiguidade, né? Espero que você tenha entendido bem isso. Inspiração para fazer essa crítica, principalmente à cultura da Igreja Católica, que era predominante na época. Né? E aí tu vai ter os físicos, né, como o caso mais famoso aqui é do Galileu, que, né, a partir de observação, lembrando aquela ideia do racionalismo, né, a partir de observações, ele afirma que, na verdade, era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, porque na crença dominante da Idade Média lá na Igreja Católica, a Terra, nós somos o centro do universo, junto, né, a partir da criação que somos nós, e tudo gira em torno de nós, que é o que a gente vê, parece que as coisas estão girando ao nosso redor, mas na verdade, a partir da observação, o Galileu vai perceber o contrário, né, que na verdade é o Sol que está parado e nós que giramos em torno dele. E esse foi o caso mais famoso porque ele foi para um tribunal, tá? Ele foi julgado por ter dito isso, explicitamente contra uma ideia muito já bem firmada pela Igreja Católica, tá? E dizendo e criticando isso e vindo com uma outra ideia, ele vai para um tribunal da igreja, né? E tem todo lá, foi julgado, e a igreja diz que ele deveria retratar-se e retirar o que ele disse, né? Ele não se retratou e acabou sendo sentenciado à prisão perpétua, tá, gente? E isso aí que é uma das tarefas que eu estou pedindo ali para vocês escreverem um pouco sobre como deveria ser, como seria ter uma ideia que é contra o que a maioria das pessoas pensam e a dificuldade disso, ok? E aqui, então, para terminar, um quadro de comparação, tá? Comparação, tentando resumir tudo isso que eu tentei explicar aqui desse vídeo curto, né? Porque é um assunto bem complicado, mas estou tentando resumir ele para vocês. As principais diferenças, né? Então, vocês vão ver aqui pensamento da Idade Média e o pensamento renascentista. Pensamento da Idade Média é teocentrismo, né? Deus está no centro de tudo. E o renascentista, o ser humano, né, o homem está no centro de tudo. No pensamento da Idade Média, principalmente da Igreja Católica, né, a verdade está na Bíblia, e aqui no renascentismo, né, a verdade está na experimentação e observação, que é o início dos métodos científicos, né, eles vão ser vão ser melhorados depois, vão ser desenvolvidos depois, mas é o início aqui, né, que é a ideia do racionalismo, né. No pensamento da Idade Média, né, a vida material não tem importância, a gente só está aqui para chegar em algum lugar depois da morte, né? E eles vão dizer que não, no renascentismo, a nossa vida aqui é importante, então a gente tem que ser feliz aqui também, porque no pensamento medieval a felicidade está sempre depois, né? Quando você, se não pecar e seguir tudo aquilo que a Igreja Católica fala, você vai chegar no céu e no paraíso, né? Então a vida daqui só serve em função do pós-vida, tá? Uma grande diferença. Aqui no pensamento medieval, a ideia, você nasceu camponês, tem que ser camponês a vida inteira, e aqui já começa essa ideia de uma crítica, né? Uma ideia de que, não, a própria pessoa também pode fazer o que quiser da sua vida, né? Começam essas críticas. A gente vai ver isso aqui muito forte na literatura, tá? Principalmente lá com o Shakespeare e o seu Romeu e Julieta, se vocês conhecem, me avisam aí, que uma hora eu posso explicar melhor o que está sendo criticado ali no romance Romeu e Julieta, no caso era uma peça de teatro, né? Natureza, enfim, né? E os principais esses são os que eu falei, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes para não alongar muito a aula.
Beleza, gente? Então tem o material aí para vocês fazerem as atividades e estou aí para dúvidas, ajudas, desabafos, enfim, tá? Um abraço para vocês e até mais.